Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Fabrício Benayon e neste vídeo nós vamos falar de um sólido bastante familiar, as pirâmides, tá? Então, primeiramente, vamos destacar aqui os elementos básicos que compõem esse sólido geométrico, esse poliedro, e depois vamos em busca de algumas relações importantes. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou destacar aqui para vocês que esse poliedro, esse sólido, ele é formado a partir de um polígono, né, pertencente a um plano, tá? E um ponto externo a esse plano, né, que contém esse polígono, ok? Aqui no caso eu representei por A, B, C, D, E, esse pentágono, e esse ponto fora aqui, esse ponto V, tá? Então todos os segmentos de reta que perfazem aqui o perímetro desse polígono forma esse sólido geométrico conhecido como pirâmide. Tudo bem? Bom, então agora vamos aos elementos que compõem essa figura. Bom, esse polígono aqui, que é uma face do poliedro, tá? Que fica pertencente a esse plano de referência, a gente vai chamar de base. Então aqui eu vou botar o nomezinho base, ok? Então esse pentágono, ele vai ser a base da pirâmide. Bom, os lados da base, os lados desse polígono, recebem o nome de aresta da base. Muito bem. Além disso, galera, uma coisa importante que você precisa saber é que é esse polígono, a base, que determina o nome da pirâmide. Por exemplo, essa pirâmide é uma pirâmide pentagonal. Então, vou botar aqui embaixo, pirâmide pentagonal. Ou seja, se eu tenho um hexágono, é uma pirâmide hexagonal. Se eu tenho um quadrilátero, essa pirâmide é uma pirâmide quadrangular. E assim sucessivamente. Então, temos aqui, já falamos da base, a aresta da base e a pirâmide recebe o nome de acordo com o polígono que é a base da pirâmide. Muito bem. Esse ponto V vai ser chamado de vértice da pirâmide, tá ok? Então, ele vai ser denotado em geral pela letra V, tá? É esse ponto que fica externo a esse plano que contém a base, como referência. Legal. Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? Podemos falar dessas arestas aqui. Essas arestas que compõem essa face da pirâmide vai ser chamada de face é daqui a pouco, né? Aqui eu vou colocar, isso aqui é uma aresta lateral. Muito bem. Ok. E observe que essas arestas laterais são lados de triângulos, né? Então, as faces laterais, então vou destacar aqui uma, por exemplo, vou dar uma achurada para vocês, ó. Pegar essa face aqui, ó. Tá? Essas faces triangulares são faces laterais. Então, face lateral. Maravilha! Então aqui nós temos os elementos que compõem a pirâmide. Além disso, a distância do vértice ao plano que contém a base será chamada de altura. Então aqui nós temos a altura da pirâmide, ou seja, a distância do vértice V ao plano que contém a base da pirâmide. Muito bem, então aqui nós temos bem representado os elementos que vão ser comuns aparecerem nos exercícios. Então a gente precisa se acostumar com eles, ok? Bom, então vamos falar agora de casos particulares. Vamos falar das pirâmides regulares. O que é uma pirâmide regular? Então ela precisa de algumas características. Característica número 1. A base é um polígono regular. Então, o que significa isso? Nesse exemplo que eu coloquei, e aqui, claro, estou sempre tomando como exemplos, né? Eu poderia ter desenhado aqui uma
pirâmide de base triangular, tá? Que também pode ser chamado de tetraedro, no caso aqui seria um tetraedro regular, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente com alguns detalhes, tá? Eu poderia ter desenhado uma pirâmide de base hexagonal, então eu desenhei aqui uma pirâmide de base quadrangular. Nesse caso, como ela é regular, isso passa a ser um quadrado, ok? Além disso, a projeção ortogonal, tá? A projeção ortogonal do vértice na base da pirâmide vai exatamente no centro da base, no centro do polígono. Então, por exemplo, num quadrado vai ser no encontro das diagonais desse quadrado, tá? Então, é isso que a gente precisa observar. Bom, então, pirâmide regular possui essas duas características, né? Ela tem a base, um polígono regular, e a projeção do vértice sobre essa base ocorre exatamente no centro da base. Muito bem, então, como a gente pode observar aqui, nós vamos ter algumas consequências disso. Então, a primeira delas é a seguinte: todos os triângulos que compõem as faces laterais dessa pirâmide são triângulos isósceles, ou seja, as arestas laterais são todas iguais. Bom, naturalmente, como eu estou falando de base, um polígono regular, essa base é um polígono regular, nós também temos que as arestas das bases são iguais entre si, tá? Então, claro, aqui um quadrado tem todos os lados iguais e, portanto, as arestas das bases são todas iguais. Bom, e aqui eu vou destacar para vocês dois elementos novos que vão ser importantes em diversos exercícios, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a primeira deles é a seguinte: vou chamar de G esse segmento aqui, VM, tá? E observe que, olhando para o triângulo VBC, como eu já falei, é um triângulo isósceles, VM é a altura desse triângulo isósceles, ok? Então, nós temos que esse segmento VM será chamado de apótema da pirâmide, normalmente denotado pela letra G, ok? Bom, por se tratar de um triângulo isósceles, a altura do triângulo isósceles também é a mediana, né, relativa à base do triângulo isósceles, ou seja, BM e MC são congruentes, ou ainda M é ponto médio de BC. Beleza. E um outro segmento importante que nós vamos destacar aqui é o segmento OM. Lembrando que O é o centro desse polígono que nós chamamos de base, tá? O segmento OM será chamado de apótema da base. E aí, quando eu vou unir o vértice V ao centro, eu tenho precisamente a altura da pirâmide. E olhando para o triângulo VOM, nós temos um triângulo retângulo. Vale destacar o seguinte: observe que como VM é a altura do triângulo VBC, então eu tenho aqui também, olhando para essa face lateral, aqui um ângulo reto. E além disso, olhando para a base ABCD, né, olhando para a base da pirâmide, o apótema também é perpendicular em relação ao lado BC. Ou seja, se eu olho a face que nós chamamos de base, frontalmente, OM é perpendicular a BC. Tudo bem? Então notem que a gente vai falar o tempo todo de geometria, está falando de geometria espacial, mas sempre com um olhar na geometria plana, tá? E aí você já deve ter percebido que, claro, existe uma relação entre G, H e M. Por Pitágoras, nós podemos dizer que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Facilmente a gente consegue observar que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo com hipotenusa em G. Maravilha. Bom, e aonde isso aí vai ser útil, Fabrício? Por exemplo, no cálculo da área total da superfície de uma pirâmide. Então aqui eu já representei a planificação, tá? Também aproveitando o exemplo da pirâmide irregular de base quadrada, né? Então você observa que
a área total da superfície. Isso aqui a gente já tem uma experiência anterior, né? Na verdade, a gente já planificou diversas vezes lá mais novos, né? Sólidos geométricos. Então, quando a gente observa a planificação, né, do sólido, ou seja, a gente coloca as faces todas sobre o mesmo plano, você consegue perceber que a área da superfície total de uma pirâmide será a soma das faces laterais mais a área da base. Então observe aqui, nesse caso, que a base é um quadrado. Então eu preciso conhecer a área do quadrado, né? Conhecendo a medida do lado desse quadrado, ou seja, a aresta da base, a gente facilmente acha a medida da área da base. E outra, observe que a altura, né, a altura que eu estou me referindo aqui em relação à face não é a altura da pirâmide, e sim o apótema da pirâmide. Então observe que se eu preciso calcular a área desse triângulo, facilmente eu consigo fazer base vezes altura. Então note que essa altura é o nosso G. Então observe que fatalmente a gente vai usá-la para essa relação para conseguir obter, vamos aplicar, por exemplo, para calcular a área lateral. Então aqui a gente calcularia uma área de um triângulo e depois multiplicaríamos por 4. Lembrando que esses triângulos são todos congruentes, né? Observe que aqui o fato de ser regular, os triângulos são isósceles, né? E além disso são todos congruentes entre si. Muito bem. Então daqui a pouco a gente vai ver a aplicação, né? Um exemplo do uso da área total e também em algumas outras situações. Então, só para finalizar esse primeiro bloco, a área total é a soma da área lateral, e aí a gente compreende, né? Claro que aqui eu só tenho 4 triângulos porque eu tenho um quadrado. Então, se eu tenho um pentágono, vão aparecer 5 triângulos, todos eles congruentes. Então, na prática, você calcula a área de um e multiplica pela quantidade de triângulos que você tem. Beleza? Então, vamos para o volume. Bom, o volume de uma pirâmide é dada pela fórmula. É 1/3 da área da base vezes a altura. Bom, a obtenção dessa fórmula ela é bastante interessante porque, primeiramente, você obtém o volume de um tetraedro, ou seja, uma pirâmide de base triangular, a partir do prisma equivalente a ele, ou seja, o prisma que tem a mesma base triangular e a mesma altura da pirâmide, tá? E a partir desse recurso você consegue desmembrar esse prisma em 3 pirâmides de mesmo volume, do qual você conclui que cada uma corresponde a 1/3 do volume do prisma equivalente, cujo volume anteriormente já foi provado, é a área da base vezes a altura. Então, nossa proposta aqui é um pouquinho diferente. Nós vamos, na verdade, aplicar essa fórmula, né, 1/3 da área da base vezes a altura, e chamar a sua atenção para a necessidade de alguns conhecimentos de geometria plana. Eles serão exigidos plenamente nesse exemplo. Olha só, tem aqui os dados. Eu tenho uma pirâmide regular hexagonal. Inclusive, eu já vou aproveitar aqui o desenho do exemplo do volume, tá bom? A altura dessa pirâmide é de 30 centímetros e a aresta da base mede 20 centímetros. Com isso, eu quero a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Muito bem, então vamos começar aqui pela área da base. Bom, a base é um hexágono regular. Então, como todo hexágono regular, ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. E aí, primeira recordação necessária é a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde L é o lado do triângulo equilátero. Então, vamos calcular a área da base da seguinte forma. A área da base é 6 vezes, porque eu posso formar 6 triângulos equiláteros, então 6 vezes L, que no caso aqui é 20, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então,
esse L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é uma fórmula necessária para esse exercício. Então, áreas serão super exigidas para resolver problemas envolvendo pirâmides, por exemplo, e qualquer problema de geometria espacial, tá? É bastante comum. Então, agora é fazer conta. Então, 20 ao quadrado dá 400, 400 por 4 dá 100, vezes 6 dá 600 raiz de 3. Então, notem aqui que não foi nem tão doloroso aqui. Eu não vou escrever as unidades, porque depois eu tenho pouco espaço aqui, e aí aqui, no caso, pode sair um pouquinho, mas já sabe que as unidades diárias, né, serão dadas em centímetros quadrados, aqui não tem nem problema, né? E que eventualmente ali na frente eu posso não ter espaço para escrever, só isso, tá? Não é preguiça, pronto. Então aqui a gente tem a área da base já definida. Muito bem. Bom, agora vamos para a área lateral. A área lateral é necessário identificar que são triângulos, no caso aqui triângulos isósceles, pois a pirâmide é regular, tá? A aresta da base é 20 e vamos lembrar, né? Vou até traçar aqui, não sei se vai ficar muito confuso, mas eu vou fazer ainda assim. Vamos lembrar aqui, ó, o que a gente vai precisar, né? Observe que se eu acho a área de 1, multiplico por 6, eu tenho a área lateral, sem o menor problema, correto? Correto. Bom, mas para isso eu preciso do que a gente chamou de apótema da pirâmide, G, né? Então vamos lembrar daquele triângulo? A gente pega aqui do centro, aí liga ao ponto médio, deixa eu só visualmente achar ele aqui, pronto. Tá aqui, então vou ligar, ó. Pá, devagarzinho para a gente ficar com um desenho mais claro possível para facilitar a compreensão, tá? Pronto, tá aqui. Essa linha vermelha aqui é o nosso G, né? Ó, observe aqui, esse é o G, que está representado aqui. Então aqui eu já sei que é 20 porque a aresta da base é 20, maravilha. Mas observe que o H eu tenho 30, tá aqui, o H é a altura da pirâmide, muito bem. Mas eu preciso daquele Mzinho, ó, do apótema da base, né? E aí, galera, eu tô falando dessa medida aqui, ó. Esse Mzinho aqui. Galera. Então a gente tem alguns caminhos aqui para recordar. Observe que esse apótema, ele é a altura de um triângulo equilátero, né? Lembrando que aqui, né, o raio, né, do círculo que circunscreve esse hexágono é 20 também, né? Então isso aqui é um triângulo equilátero, e aí eu posso determinar a altura através da altura de um triângulo equilátero, que é dado por outra fórmula, L raiz de 3 sobre 2. Então a gente pode usar isso sem o menor problema. Então vamos calcular aqui o M. O M vai ser a altura desse triângulo equilátero de lado 20. Fórmula da altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Muito bem, temos o M. 10 raiz de 3. Maravilha. Show. E agora, ó, eu tenho o H, eu tenho o M, mas eu quero o G, ó, para calcular a altura desse triângulo. Então vamos aplicar a relação que nós vimos. G ao quadrado é igual a M ao quadrado mais a altura a altura da pirâmide, que é 30. Então, 30 ao quadrado. Beleza? Foi? Então, eu vou chegar só um pouquinho mais para cá, tá? Para a gente ganhar um pouquinho de espaço. G ao quadrado. Então, aqui vai ficar 10 ao quadrado dá 100. Raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3. 3 vezes 100, 300. Beleza. Mais 30 ao quadrado dá 900. Então, nós temos que G ao quadrado é igual a 300 mais 900 dá 1.200. 1.200. E, portanto, o nosso G... Aí é só lembrar, ó, 1.200 aqui é 3 vezes 400. Ou, melhor ainda,
400 vezes 3, não é? Ó, 400 vezes 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque 400 é um quadrado perfeito, aí eu posso simplificar, né? Raiz quadrada de 400 é 20. Aí eu posso deixar, né, ó, bonitão, simplificado. Entenderam isso aqui, ó? 400 vezes 3. Raiz quadrada de 400 é 20. Aí deixa o raiz de 3 lá dentro. Muito bem. E aí? Agora eu estou apto a calcular a área lateral. Por quê? A área lateral é 6 vezes... Por que 6 vezes, Fabrício? Observe que eu tenho 6 triângulos isósceles congruentes, né? Então, eu acho a área de um e multiplico por 6. Então, 6 vezes base vezes altura, maravilha, dividido por 2. Foi? Então, vamos lá, simplificar aqui, ó, 2, aí fica 10, né? Então, 10 vezes 20 dá 200, vezes 6, vezes 100 vezes 6, 1.200 raiz de 3. Então, essa é a minha área lateral. Agora, né, agora é só cumprir tabela, né? Porque a área total, ela é a soma da área da base, que está aqui, ó. Já tem coisa pra caramba escrito, aí fica meio confuso mesmo, galera. Desculpa, mas o quadro é limitadão. Bom, mas enfim, vamos lá. Aí a área total vai ser... A área total será a soma, né? 1.200 mais 600 raiz de 3. Então aqui vai ficar, ó, 1.200 raiz de 3. Vou apertar aqui para não sumir aí da sua tela, tá? Mais 600 raiz de 3. Mais 600 raiz de 3, ó. Tá aqui, os dois valores. Então a área total será 1.800 raiz de 3. Aqui também centímetros quadrados, tá? Centímetros quadrados. Aqui, ó, centímetros quadrados, centímetros quadrados. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai calcular o volume. E volume vai ser expresso em centímetros cúbicos, tá? Beleza, então aí como é que vai ficar agora? É volume, que a gente acabou de ver que equivale a 1/3 da área da base vezes altura. Eu já tenho a área da base, já tenho a altura, então é só aplicação de fórmula. Deixa eu ver se eu consigo... Eu acho que eu vou colocar numa outra cor, né, para não embaralhar tanto assim, né? Tá muito... Bom, então vai ficar assim, ó, volume. Vou botar aqui assim, ó, 1/3 da área da base, 600 raiz de 3, vezes a altura da pirâmide, que é 300. Pronto. Que é 300 nada, que é 30. Aí é só agora a gente simplificar aqui, ó, né? 10 vezes 600 dá 6.000. Então o volume vai ser igual a 6.000 raiz de 3, lembre-se, centímetros cúbicos, tá legal? Bom, então, gostaria de terminar mais esse bloco aqui, ressaltando a importância da geometria plana para você, primeiro, visualizar, né? Visualizar as coisas. E dois, as fórmulas que nós utilizamos aqui basicamente dependem de áreas, de relação métrica, de Pitágoras. Então, a geometria plana vai estar muito presente aí na geometria espacial. Então, vamos fechar essa aula falando do tetraedro regular. Bom, vamos a ela. Tetraedro regular é uma pirâmide que possui 4 faces triangulares e todas elas são triângulos equiláteros. Então, vale destacar que as medidas de todas as arestas são iguais, beleza? Ok? Então, isso é um tetraedro regular. Bom, já vou chamar a atenção de vocês para uma seguinte característica, né? Por ser regular, a projeção do vértice sobre a base se dá no centro desse triângulo equilátero. E vamos lembrar, o centro de qualquer triângulo é dado pelo baricentro, ok? Então esse ponto G é o baricentro. E a gente sabe que o baricentro guarda certas propriedades que nós já vamos usar. Bom, o nosso objetivo aqui é determinar a altura, a área total e o volume de uma forma específica para o tetraedro regular. Então, primeiramente, vamos partir para a altura. Então, claro que nós vamos usar essa relação entre o apótema da pirâmide, o apótema da base e a altura.
Então, primeiramente, eu vou observar aqui o apótema da base, tá? O apótema da base é esse segmento, MG, que eu chamei de M. Vamos lembrar, propriedade do baricentro, né? O baricentro divide a mediana, né? Porque, vamos lembrar, o baricentro é o encontro das medianas, né? De tal forma que esse segmento, MG, vale 1/3 da medida dessa mediana. Agora, como a gente está falando de um triângulo equilátero, a gente sabe que a mediana também é a altura do triângulo. Então, eu sei a medida desse segmento, tá? Que é a mediana e também a altura. Ora, eu posso expressar porque eu conheço essa fórmula. Então, o M, que é o apótema da base, pode ser determinado fazendo 1/3, que é a propriedade da mediana, vezes a altura do triângulo equilátero, que é dada por L raiz de 3 sobre 2. Ó. Fórmula, porque eu chamei aqui o lado, né, a aresta de A, né, e a aresta aqui é lado do triângulo. Muito bem, então, quase que imediatamente, conhecendo essa relação do baricentro, a gente chega a raiz de 3 sobre 6. Maravilha, muito bem. Então, esse é o primeiro tópico que a gente vai observar. Além disso, G, o apótema da pirâmide, ele é a altura do triângulo equilátero, né? Todas as 4 faces, né? 1, 2, 3, 4 faces, são triângulos equiláteros. Então, G, nesse caso, é a altura de um triângulo equilátero. Novamente, ó, G vai ser L raiz de 3 sobre 2. Eu estou chamando de L por conta da fórmula de lado, né? Só que eu chamei o lado aqui de A para associar a aresta, né? Muitas vezes os dados dos exercícios eles vão ser dados em função da aresta, tá? Beleza, aí a gente sabe que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado, por Pitágoras. A gente viu essa relação. Então é isso que nós vamos usar. G ao quadrado, A raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é igual a M ao quadrado, A raiz de 3 sobre 6 ao quadrado, mais H ao quadrado. Ou seja, eu vou expressar a altura em função da aresta. Então, vamos fazer as contas. Então, claro que isso aqui vem para cá, eu vou isolar o H. Então, H ao quadrado vai ser 3A ao quadrado sobre 4. 3A ao quadrado sobre 4. Menos, porque eu venho para cá. Mesma coisa aqui, vai ficar 3A ao quadrado sobre 36. Muito bem. Fazendo aqui o MMC, tenho 4 vezes 9, 36, 1 vezes 36, 3 vezes 9, 27, 27 menos 3 dá 24. Então, eu vou ter H ao quadrado é igual a 24A ao quadrado sobre 36. Então, aqui eu vou ali lá para cima, né? Deixa eu botar um asterisco. Pronto, vem para cá. Aí, o que vai acontecer, galera? Vou extrair a raiz quadrada disso, né? 24 é 4 vezes 6, né? Então, só para a gente já escrever de uma forma simplificada, então, raiz quadrada de 24 vai ser 4 vezes 6, raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, fica 2, raiz de 6 vezes A sobre raiz quadrada de 36, que é 6. Aí eu posso simplificar e, por fim, chegar já à nossa primeira relação, que é H igual a raiz de 6 sobre 3. Muito bem, olha aí. Chegamos à nossa primeira relação. Então, dado a aresta, automaticamente a raiz de 6 sobre 3 me dá a altura do tetraedro regular. Maravilha! Bom, vamos agora à área total, né? Vamos tentar aqui fazer a área total. A área total a gente precisa só observar, como foi feito no início, que eu tenho 4 triângulos equiláteros. E aí, vamos lembrar, a área de um triângulo equilátero é dada por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como eu tenho 4 triângulos, eu vou multiplicar por 4.
Vou simplificar e chegando assim, a área total, deixa eu botar um tzinho aqui, né? A área total vai ser A ao quadrado raiz de 3. Beleza. E por fim, o volume. Como é que eu vou calcular o volume? O volume nós vimos, né? 1/3 da área da base, mas espera aí. A base é um triângulo equilátero, né? Então a gente sabe calcular, a gente tem uma fórmula, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que eu acabei de calcular, tá aqui, ó, A raiz de 6 sobre 3. Bom, se vocês me permitem, eu vou fazer aqui uma simplificaçãozinha bem esperta, porque eu vou escrever o raiz de 6 como produto de raiz de 3 vezes raiz de 2, tá? Então, ó, é a mesma coisa, 3 vezes 2 dá 6. Então, tiro isso aqui, ó. Aí, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 eu posso cortar com esse 3. Então, ó, isso aqui já morre com esse, com esse, com esse. Pronto, acabou. Aí já não tem mais nada a ser feito. A ao quadrado vezes A é A ao cubo. Aí você tem raiz de 2. Tá aqui. E isso sobre 3 vezes 4 dá 12. Pronto. Então, observe, nós encontramos aqui a altura, a área total e volume em função da aresta do tetraedro regular. Bom, galera, encerramos aqui mais uma aula. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.